Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 1º de fevereiro, começamos um novo mês e estamos perseverantes nesta caminhada bíblica, percorrendo agora as páginas do livro do Apocalipse. O capítulo 19, que nós iniciamos ontem, apresenta a vitória. Hoje, nós veremos que, tendo desaparecido a grande cidade, são destruídas agora a besta e o falso profeta. E no próximo capítulo, capítulo 20, que veremos amanhã, o dragão e a própria morte serão destruídos. Vemos a vitória de Jesus, que é a encarnação da justiça de Deus. Vamos então nos preparar para este momento orante com a palavra de Deus, rezando. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja a verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram, não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos faça sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso texto bíblico hoje é o capítulo 19, versículos 11 a 21. Então vi o céu aberto. Apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e sobre sua cabeça há muitos diademas. Traz escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com roupa encharcada de sangue, e palavra de Deus é o nome com que é chamado. Os exércitos do céu o acompanham em cavalos brancos, com roupas de linho branco e puro. De sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem apacentará as nações com cetro de ferro. É ele quem pisa o lagar do vinho da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em sua roupa e em sua coxa há um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi no sol um anjo em pé. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carnes de todos, tanto de livre como de escravos, de pequenos e de grandes. Então vi a besta junto com os reis da terra e seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi apanhada
e junto com ela o falso profeta, aquele que fazia sinais na presença da besta, aqueles sinais que serviram para enganar quem havia recebido a marca da besta e tinha adorado a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. E as aves ficaram saciadas com tanta carne que comeram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os versículos 11 a 16 são um grande mosaico. Recolhem citações e imagens já conhecidas, tentando oferecer um quadro completo de Jesus, o Cordeiro Guerreiro que, junto com as comunidades proféticas, vence e destrói para sempre a besta e o falso profeta. A revelação que vai acontecer é muito importante. Por isso o autor trabalhou com cuidado essa apresentação de Jesus, só comparável à do capítulo 1, nos versículos 12 a 20. Se no capítulo 4 havia somente uma porta aberta no céu, este agora está completamente aberto. O cavalo branco representa a força da ressurreição de Jesus presente na história. Ele próprio monta esse cavalo e é chamado de fiel e verdadeiro. Jesus é o Messias, a encarnação da justiça de Deus. Ele julga e combate com justiça. Ninguém escapa a seu julgamento, pois ele discerne o que está dentro das pessoas. Seus olhos são chama de fogo. A vitória de Jesus sobre as formas do mal é total e definitiva, pois a ele pertence o poder de modo único e absoluto. Sobre sua cabeça há muitos diademas. O autor sente que é impossível querer descrever com palavras ou imagens tudo o que Jesus é. Para o povo da Bíblia, o nome é a carteira de identidade da pessoa. A identidade de Jesus supera a nossa compreensão. Para o povo da Bíblia, conhecer o nome de uma pessoa podia significar certo domínio sobre ela. Ninguém, portanto, pode dominar ou manipular Jesus, a encarnação da justiça de Deus. A tentativa de mostrar algo de Jesus continua. O manto embebido de sangue recorda sua vitória sobre os inimigos. E seu nome é Palavra de Deus. O Evangelho de João mostrou Jesus como palavra eterna e criadora, vitoriosa sobre as trevas da justiça e da morte. É o Verbo que se fez carne. Jesus não vence sozinho as forças do mal. Pelo contrário, ele se faz acompanhar pelos exércitos do céu que o seguem montados em cavalos brancos, que representa a sua ressurreição, com roupas de linho branco e brilhante. Já sabemos quem é que acompanha Jesus na vitória sobre a injustiça. São as comunidades proféticas que resistem, pois somente mediante a profecia e a resistência é que a injustiça desaparece para sempre. A arma que Jesus e as comunidades usam para derrotar definitivamente a injustiça é a palavra de Deus, o Evangelho, comparada à espada afiada que sai da boca de Jesus. Ele é o Senhor do universo e da história, o Messias, e executa o julgamento de Deus. Pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o único Rei e Senhor da história. No manto e na coxa ele tem o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Através de muitas imagens acumuladas, o Apocalipse sublinha que Jesus, encarnação da justiça de Deus, é o Senhor de tudo. Com sua palavra e com o testemunho dos que lhe são fiéis, ele derrota para sempre o mal. Essas imagens certamente estavam presentes na vida e nas lutas das comunidades perseguidas. O autor simplesmente conferiu cores novas e vivas àquilo que as comunidades professavam. Antes de falar do combate entre o Cordeiro e as forças do mal, um anjo faz um convite universal. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Esse banquete macabro contrasta com o convite para o casamento do Cordeiro com a esposa. O massacre, inspirado em Ezequiel, capítulo 19, mostra a destruição total das forças idolátricas e daquilo que as sustenta.
É a realização do que apareceu na abertura do 6º selo, no capítulo 6. O banquete é chamado de banquete de Deus, porque é Ele quem faz justiça e vence por meio do anúncio profético do Evangelho. Depois de ter convidado o mundo inteiro a fazer festa pela derrota da besta e do falso profeta, o autor mostra agora o combate final. Trata-se de uma batalha relâmpago, sem detalhes, cujo resultado aparece logo. A besta foi pega junto com o falso profeta, que operava maravilhas na presença da besta. Tanto a besta como o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que ardia com enxofre. Lago de fogo ardente com enxofre é a imagem da destruição total e definitiva, o castigo eterno. O Apocalipse não fornece detalhes sobre o combate. Certamente as comunidades que liam o livro se perguntavam: quando irá acontecer isso? Como se a derrota da besta e do falso profeta fossem coisas futuras. Mas a intenção do autor não é adivinhar o futuro. Para ele, a derrota da besta e do falso profeta aconteceram há tempo. A ressurreição, vitória de Jesus sobre a sociedade injusta que o matou, já derrotou a besta e o falso profeta. Eles desaparecerão completamente e para sempre, quando as comunidades levarem a profecia e a resistência à sua mais alta expressão. Portanto, não é hora de se acomodar apesar das tribulações. A vitória da justiça já foi decidida, mas serão as comunidades, mediante o testemunho de Jesus, a lhe dar consistência e levá-la à realização plena. Então somos convidados hoje a reconhecer a vitória de Jesus. A ressurreição é a nossa vitória. Como essa vitória vai se concretizando em nossa caminhada? Estamos certos da vitória? Ou somos pessimistas, desanimados, achamos que o mal há de vencer? Quem vencerá é a vida. A ressurreição é a nossa força. Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.